Oi, eu sou a Steph e quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu sou muito fã de cinema soviético. Eu já abordei vários filmes aqui que fazem parte desse tipo de cinema, mas eu sinto que eu não abordei muito o horror soviético. Eu já abordei alguns filmes fantasiosos que têm essa pegada um pouco assustadora, mas hoje eu vou comentar sobre um clássico do horror desse tipo de cinema e que honestamente eu não sei por que eu demorei tanto pra assistir. Toda vez que eu vejo um filme bom, eu me pergunto isso. Mas sei lá, né? Talvez eu seja um pouco preguiçosa. Que bom que essas votações estão me ajudando a sair um pouco dessa preguiça e a assistir coisas diferentes. Porque o filme que eu vou comentar hoje é simplesmente fascinante. E o filme é Vi, de 1967. Como eu já abordei inúmeras vezes com vocês aqui no canal, o cinema soviético ele é muito improvisado e logo é um cinema muito criativo. Ele é totalmente diferente do cinema de outras regiões do mundo na mesma época. E eu sou completamente fascinada por essa criatividade, por esse encanto que existe no cinema soviético. De certa forma, ele parece meio perto de casa, mesmo não sendo perto de casa, sabe? Eu sinto que existem algumas similaridades do cinema soviético com algumas produções do Brasil mais antigas, dos anos 80, 90, e isso me agrada muito, eu não sei explicar pra vocês. Desde que eu assisti meu primeiro filme nesse estilo, eu encontrei uma conexão com esse tipo de cinema. Eu já comentei muito sobre filmes da Tchecoslováquia aqui no canal, e com certeza eles são os melhores filmes quando se trata dessa coisa mais fantasiosa e meio bizarra. Mas o filme que eu vou comentar com vocês hoje não é da Tchecoslováquia, por incrível que pareça. Não, esse filme é da Rússia mesmo. Porém, ele também, se eu não me engano, é ambientado em alguns lugares da Ucrânia. Até porque esse filme é baseado no folclore ucraniano. Mas esse filme não é apenas inspirado pelo folclore ucraniano. Ele é uma adaptação direta do conto Vi, de Nikolai Gogol, que é de 1835. Eu particularmente nunca li esse conto, mas eu fiquei bem interessada. Inclusive, quando eu estava pesquisando sobre esse conto, eu encontrei algumas ilustrações antigas que eu queria mostrar para vocês. Eu achei bem interessantes, sabe? Eu sou muito interessada por literatura russa e literatura do leste europeu em geral, então eu adoro abordar esses temas, gosto da literatura e também gosto muito das adaptações. Mas tem que ser adaptação soviética, porque toda vez que trazem adaptações mais atuais, dificilmente elas funcionam. Só se for algo assim muito, sabe, com muita paixão, muito artístico. Até existe uma adaptação desse conto mais recente, que se eu não me engano também é russa, mas só de ver o pôster eu já fiquei bem desanimada, parece modernizada e plástica demais. Como eu comentei com vocês, essa coisa do improviso, de não ter tanto orçamento, fazia com que esses filmes, por mais simples que eles sejam, fossem muito criativos e o charme disso é insubstituível. Tem muitas cenas que eu preciso comentar com vocês sobre esse filme que eu fiquei assim, sabe, encantada, quase eufórica assistindo, porque é algo muito fantástico. Mas antes de abordar sobre o plot do filme, eu quero comentar um pouquinho sobre o elenco e sobre a direção. Então, gente, esse filme foi dirigido por dois caras, mas honestamente, pronunciar o nome deles parece um desafio pra mim. Eu até cheguei a anotar aqui no meu caderno e tô encarando, mas eu não sei se eu tenho coragem de tentar. Tá, eu vou tentar. O primeiro é o Konstantin Erexchov, eu acho que é assim que se pronuncia, provavelmente não é. E o outro é o Georgi Kropatchov, eu acho que é assim. Como sempre, eu vou colocar o nome deles na tela para que você possa pesquisar por conta própria.
Se eu não me engano, o Georgi, ele não chegou a dirigir mais nada, só esse filme. Mas o Constantin, ele dirigiu outras coisas que eu particularmente não assisti, tá? Então eu não posso comentar muito sobre. Quem mais se destaca no elenco desse filme é o ator que interpreta o protagonista, o Leonid Kuravlyov. Eu acho que é assim que se pronuncia. Meu Deus, eu sou péssima pronunciando esses nomes do leste europeu. Que vergonha. Mas enfim, esse ator, pelo que eu pesquisei sobre ele era uma das pessoas mais destacadas do cinema soviético. Eu achei isso interessante. Eu não cheguei a assistir outros filmes dele, porque a maior parte são mais em tom de comédia ou romance, sabe? Mas ele se destacou muito nesse filme e é o filme mais, assim, consagrado da carreira dele. Eu achei ele fantástico, sinceramente. Ele é bem engraçado, bem exagerado, mas ele foi uma escolha perfeita para esse filme. Foi demais mesmo. Ele combina muito para esse personagem. Eu não cheguei a ler o conto original, então não sei se ele é realmente muito parecido com o personagem da literatura, mas, sei lá, eu achei ele perfeito no filme. E ainda falando sobre o elenco, uma outra pessoa que se destaca é a Natalia Varley, que é a atriz que interpreta a bruxa. Eu achei ela muito engraçada também. Isso é uma coisa que eu acho muito característico do cinema e da literatura russa, é que existe um tom de comédia, sabe? Em tudo. É exagerado, é absurdo e funciona muito bem. E já que a gente está falando sobre essas coisas, vamos começar a falar logo sobre o plot, que é com certeza o que mais interessa a vocês. Então, esse filme já começa num tom bem cômico. Tem 3 jovenzinhos que são estudantes num seminário. Cada um deles é de uma área diferente, mas o protagonista é o filósofo. Esses 3 jovens estão indo fazer alguma coisa que eu não me lembro exatamente agora, só que tá no meio da noite e eles precisam encontrar um abrigo para dormir. No meio dessa procura, eles encontram uma casa de uma babushka, como chamam, que são aquelas velhinhas russas, sabe? E essa velhinha não é muito hospitaleira. Ela bota eles para dormir no meio de um celeiro, larga eles de qualquer jeito, mas não tem problema, né? Porque afinal eles só precisam de um lugar para passar a noite. Nisso, esse personagem que é o filósofo começa a ter umas experiências um tanto estranhas nesse celeiro. Parece que as coisas estão meio fora do lugar. Mas não só isso. Essa babushka, na verdade, é uma bruxa. E ela começa assim a azucrinar, a perturbar o juízo dele. Inclusive, essa cena é bem engraçada, eu ri muito assistindo. Quando ela começa a virar tipo um cavalo, começa a relinchar e tudo. Eu achei muito engraçado. E essa maluquice toda deixa ele em pânico, a ponto dele simplesmente atacar ela e acabar com a vida dela quase que por acidente. Um acidente meio violento, né? Mas tecnicamente foi um surto. Só que quando ela falece, ela muda totalmente de forma. Ela deixa de ser uma babushka e vira uma jovenzinha. E aí ele fica, caramba, o que eu fiz, né? Mas ele vai embora e volta lá para a igreja para poder cumprir lá os papéis dele de estudante desse seminário. Só que o pai dessa jovenzinha consegue falar com ela pouco antes dela desfalecer por completo. E ela menciona o nome desse jovem. Então, eles vão atrás dele porque só tem 2 explicações para ela mencionar o nome dele. Uma, ele era uma figura muito santa, muito conhecida ali na região e talvez o único que pode completar os ritos ali de passagem, digamos assim, dela. Me perdoem a ignorância, não entendo muito dessas coisas, mas também existe uma outra opção. Talvez ele seja o responsável pela morte. Então, ele é basicamente arrastado e obrigado a ir até onde está o cadáver dessa jovem e ele vai ter que passar 3 noites lendo e fazendo esses ritos. E é claro que ele não tá nem um pouco interessado nisso. Na verdade, ele ficou bem apavorado com a ideia e tem várias cenas muito engraçadas dele tentando escapar dessa responsabilidade. Mas agora não tem mais nada que ele possa fazer. Ele está condenado. Mas será que vai ser só um rito, só isso de ficar lá e cuidar, digamos assim, da passagem dela? Claro que não, né? As coisas vão ficando cada vez mais esquisitas.
A tarefa, apesar de ser muito mórbida, é bem simples, né? Ele só precisa ficar lá vigiando e lendo algumas coisas. Simples, ok? Não tanto, porque no meio da noite ela simplesmente retorna. Ela levanta e começa a atormentar ele. Eu vou falar pra vocês. Todas essas cenas que se passam à noite e com a bruxa são uma das coisas mais fantásticas que eu já assisti na minha vida. É de uma criatividade, é de um jogo de câmera, é algo que eu nunca tinha assistido antes e é simplesmente fantástico, fantástico e tudo é muito nítido, tudo, sabe, você enxerga tudo que tá acontecendo e é uma característica que eu sinto muita falta em filmes mais sombrios atuais. Um filme ser sombrio, ser mórbido, não quer dizer que o filme precisa ser todo apagado e aquele filme escuro que você não enxerga nada. Como foi o Nosferatu, por exemplo, em que você tinha que ficar assim, ó, aumentando o brilho da tela para enxergar. Eu adoro esses filmes mais antigos porque você enxerga as coisas. Eles não tinham orçamento direito, mas ainda assim tudo tá muito nítido pra gente e eu adoro isso. Então eu precisava destacar esse ponto aqui no filme. O filme em geral é muito bonito visualmente, tá? Ele é muito bonito, o que já é bem característico de filme soviético mesmo. Mas essas cenas dela levitando, dela atormentando ele, as cenas dela tentando, assim, entrar dentro do campo ali que ele fez, porque ela não pode atravessar, é tudo muito maneiro, sabe? Tudo. A cena do caixão com a tampa simplesmente se fechando e abrindo sozinha. São coisas, assim, muito fantásticas de assistir. É incrível demais mesmo. A primeira noite é bem assustadora. Mas, apesar do susto, ele consegue se proteger. Ele faz as suas orações e faz um círculo que protege ali a área onde ele fica lendo. E apesar de bem assustado, ele acaba ficando confiante, né? Porque ele até começa a se achar mais santo, né? Fica tipo, ela nunca vai me atingir. Mas a verdade é que ele tava com bastante medo também. Eu acho muito engraçado o aspecto mundano desse filme. De no dia seguinte tá todo mundo lá assim, ó, querendo saber, sabe? Todo mundo é tão fofoqueiro nesse filme. Todo mundo quer saber tudo. E eu acho muito legal esse tipo de coisa. É algo que em geral é bem comum, tanto na literatura quanto no cinema russo. Mas eu adoro isso, porque é muito realista. Todos nós somos um tanto fofoqueiros. E se você sabe que o cara tá indo lá, tendo que fazer uns ritos religiosos, com a filha de um cara que é conhecida por ser meio bruxa, você quer saber a fofoca, né? Fala sério, eu iria querer saber. E todo mundo percebe que alguma coisa estranha aconteceu. Já era esperado. Mas ele tenta, sabe, não comentar muito a respeito. A segunda noite é muito maluca e é fantástica de assistir, porque tem uma cena icônica, que é a cena em que o caixão dela vira quase um skate voador e ela fica girando assim em torno dele. Que cena fantástica, que cena incrível, é uma das melhores cenas que eu já vi na minha vida, porque ela é tão engraçada e inesperada, sabe? E eu fiquei me perguntando como fizeram essa cena. Eu queria saber, sinceramente. Porque ela é muito legal mesmo, de verdade, gente. Que cena maneira, que cena bem bolada. E assim, ele já vai ficando meio apavorado, né? Meio não, ele já tava apavorado, mas ele vai ficando ainda mais, porque ele fica, nossa, tá escalando isso daí, hein? Antes ela só ficava tentando assim e não conseguia. Agora tá voando já. Então é fantástico de assistir e a gente fica com aquela curiosidade se ele vai conseguir ou não. Eu não vou contar pra vocês, né? Porque eu quero que vocês assistam o filme e descubram. Mas é muito legal comentar sobre essas cenas da bruxa. Porque elas são, assim, de uma criatividade visual que é difícil de ver hoje em dia. O terceiro dia é, sem dúvidas, o mais louco de todos. É fantástico de assistir e é até um pouco assustador. Vou ser sincera com vocês, tem algumas cenas que são bem bizarras. Mas uma coisa que eu noto muito nesse filme é que ele, sem dúvidas nenhuma, inspirou muitas outras obras. Tanto outras obras soviéticas, quanto obras em geral mesmo.
Tem algumas cenas que remetem muito a outros filmes de horror. Tem uma que eu me lembro agora que me lembrou muito de A Noiva Cadáver, do Tim Burton. Tem uma cena em que ele entra lá e que ficam muitos pombos assim, saindo das coisas. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas tem uma cena em Noiva Cadáver em que eles estão fazendo tipo uma poção, né, pra voltar lá pro mundo dos vivos. E aí tem um esqueleto, assim, que é um velho, que vive num lugar que lembra muito algumas coisas desse filme. E essa cena dos pombos, quando eu assisti, eu lembrei logo dessa cena de Noiva Cadáver. Mas não é a única, tem muitas cenas que você bate o olho e pensa, caramba, isso daí inspirou alguma coisa. O pôster desse filme é maneiríssimo, né? E ele me remete muito a várias artes e tal, até um pouco ao Junji Ito. Então, é um filme que com certeza ele teve muita influência para a cultura de horror em geral. Tanto quadrinhos quanto cinema, é fantástico. É lógico que esse filme, ele também tem uma inspiração cultural muito forte. Eu particularmente não conheço tanto o folclore ucraniano, mas tem ali muitas raízes, muitas conexões que só quem conhece mais sobre isso vai entender. Então talvez nem tudo seja inspirado diretamente no filme, mas essa coisa folclórica mesmo, né? Também tem isso. Mas enfim, é um filme sensacional e que eu recomendo demais, demais mesmo que vocês assistam. Uma coisa que eu não posso deixar de destacar para vocês é que esse filme está em domínio público. Então ele é totalmente gratuito. É só jogar o nome dele aqui no YouTube que você pode assistir tranquilamente, tá? Ele é gratuito porque é domínio público. Então não tem desculpa, todo mundo pode assistir. Então, como é característico de muitos desses filmes soviéticos, esse filme não recebeu dublagem, mas ele tem uma versão legendada e dá pra assistir tranquilamente aqui no YouTube. Eu assisti essa versão e vou deixar o link dela na descrição do vídeo para quem tiver interesse, e eu achei tranquila. É lógico que esses filmes russos, a tradução deles, legendas e tal, elas nunca vão ser assim super exatas, mas dá pra assistir. Outra vantagem é que a qualidade de imagem tá ótima, então fica ainda mais tranquilo de assistir. E é isso, gente. Eu super recomendo que vocês dediquem um tempinho pra assistir, principalmente nesses dias, né, que tá esse friozinho e é tão bom de assistir esse tipo de filme. Faz aquele lanchinho maneiro, aquela pipoquinha, pega um lençol, fica bem confortável e assista, porque vai ser uma experiência muito divertida, isso eu garanto a vocês. E não deixem de conhecer outros filmes do cinema soviético, porque é uma aventura, eles são fantásticos, de verdade mesmo. E eu adoro falar sobre eles aqui no canal. E é isso! Muito obrigada a todo mundo que participou da votação para poder me ajudar a escolher esse filme. E saibam que segunda-feira tem mais. Se você tiver interesse de participar dessas votações, basta ser membro do canal e custa apenas R$ 1,99. E muito obrigada a todos vocês que são membros do canal, porque vocês me ajudam muito mesmo, tá? Gravar vídeos aqui no YouTube não é tão simples como parece, e ter essa coisa dos membros é algo que me apoia e que me ajuda muito a continuar. Então eu super agradeço a vocês. Mas também agradeço a você que só assistiu o vídeo, porque isso também já me ajuda muito e é maravilhoso demais. Então é isso, gente. Eu já enrolei muito e chega, né? Já falei demais. Muito obrigada novamente e até mais!